mar. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda. E entrando, a vista para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo o caminhar por cima, sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adorando-o, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram-me todos os que estavam enfermos e rogaram-me que ao menos eles pudessem tocar a orla da sua veste, e todos os que tocavam ficavam sãos. Somente até aqui. Então, irmãos, Jesus, a primeira ordem de Jesus, que ele ordenou que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante. Nisso aí eles obedeceram a Jesus, Eles entraram no barco e foram. E quando ele foi despedir a multidão e tal, aconteceu tudo isso. E quando o barco começou, as ondas começaram a entrar no barco, os discípulos ficaram assustados, ficaram com medo. Por quê? Porque Jesus não estava no barco. Jesus foi orar, Ele gostava muito de orar só. Então ele foi falar com o Pai. Mas quando o barco começou as ondas a entrarem no barco, aí vem o medo, É assim conosco, Vem aquele medo, as ondas estão entrando no barco, nós ficamos com medo de assustar, Assustados, com medo de afundar. Então, as ondas, aqui diz no verso 24, e o barco estava já no meio do mar, porque ele foi assim, andando, por cima do mar, que a onda levou ele para o meio, E a gente sabe, quem já navegou em barco, sabe que quando você está caminhando por alto mar, as coisas ficam mais difíceis. Você está fora do continente, Você está fora, você não está vendo terra, você vai para o meio, E o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. E assim na nossa vida também é. Tem dia que o vento está contrário. Você está indo para lá, mas o vento está te levando para o outro lado. E você não está entendendo nada. Você nem vê Jesus, Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Porque Jesus pode todas as coisas, Aí Pedro, como é um pouco afoito, ele queria fazer um teste com Jesus. Aqui, e os discípulos, e o fantasma, é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Aí quando Jesus chega, tudo muda de figura, E respondendo Pedro, disse: se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem.
E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Só que Pedro, quando ele andou sobre as águas, ele teve fé porque Jesus falou para vir, né? Mas quando ele viu, ele olhou para baixo, para as ondas, para a dificuldade, aí ele teve medo. Então, o que a gente aprende com isso aqui? Temos que olhar para o alto, para Jesus. Porque se a gente estiver andando sobre o mar e a gente está olhando só para Jesus, se Pedro aqui olhasse para frente, Jesus falou, vem. Então ele tinha que olhar na direção de Jesus, né? Mas não, ele olhou a dificuldade, aí ele olhou para baixo, aí ele começou a afundar. Aleluia. E assim também nós aprendemos com essa passagem, né? Não temos que olhar a dificuldade. Olha, nós já fizemos visita em lares de pessoas que estavam desenganadas pelo médico, né? As irmãs aqui do ciclo de oração, desenganadas pelos médicos, que nós chegamos ali para fazer a oração, a gente se controlando para não chorar, para ver a situação da irmã, e a irmã falando, eu não estou com medo. Irmãs, não fica triste, eu estou bem, eu estou forte, eu estou na presença do Senhor. A irmã com duas filhos crianças, ela não estava preocupada com o filho, ela já tinha orientado seus filhos, né? Por quê? Porque ela sabia que a situação dela, Deus, a mulher de oração, ela já sabe. Ela não sabe a data que ela vai morrer, mas ela sabe que o fim está chegando, né? Então, o que acontece? Ela estava fortalecida no Senhor, né? Então, assim, Pedro olhou para as ondas, e ela não estava olhando para as ondas, né? A dificuldade. Então, quando Pedro olhou para o chão, para o mar, ele foi e afundou, né? Aí diz aqui no verso... E logo Jesus, no verso 31, e logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Aí Jesus entra com Pedro no barco, né? Aí acalma tudo, né? Acalma a tempestade, Jesus está ali, né? Aí diz assim, o 33, então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo, és verdadeiramente o Filho de Deus. Essa parte aqui é verdadeiramente o Filho de Deus. É até assim, parece que eles estavam andando com Jesus, parecia que eu estava crendo, né? Assim, eu não sou muito teóloga, mas és verdadeiramente o Filho de Deus. Irmãos, a dificuldade na nossa vida, nós que somos cristãos, que adoramos o Senhor, que viemos para o culto, tem hora que as coisas ficam tão difíceis que você não vê Jesus. Você pensa que Jesus não está ali. Só que Jesus, ele tem a hora certa de agir. Aleluia, né? verdade. E aqui nessa passagem, o que eu aprendi aqui? Aqueles que estavam no barco, o barco podia até virar, porque eles estavam, o mar estava agitado. Então, tanto Pedro como aqueles que estavam no barco foram vencedores. Porque Pedro, ele quis assim, tomar uma decisão de entrar no mar, né? Ele entrou, enquanto ele estava olhando para Jesus, ele não afundou. Quando ele afundou, Jesus pega a mão dele. Aí Jesus entra no barco. Quando Jesus entra no barco, aqueles que estavam no barco, eles também foram salvos da tempestade. Glória a Deus. Porque quando Jesus está no barco, as coisas mudam. Aleluia. Então, se Jesus deixasse o barco, mesmo se Jesus não tivesse entrado no barco, ele já ia acalmar a tempestade, de qualquer jeito. Mas com Jesus no barco foi bem melhor, né? Porque ele puxou Pedro, entrou no barco, parece que eu estou vendo. Jesus puxando Pedro, entrando no barco, encontrando os outros discípulos e a tempestade passou. Aleluia. Né? Parecia que eles estavam no mar calmo, né? Então Jesus acalmou a tempestade. Então nessa manhã, que cada tempestade que nós passemos, que até a vinda de Jesus vai vir muita coisa, né? E Jesus está próximo, mas a gente não sabe a data, né? A gente sabe os sinais que ele deixou, as coisas que estão acontecendo. Mas que nessa manhã a gente aprenda com essa passagem que não importa a dificuldade, ele está conosco, porque verdadeiramente ele é Filho de Deus. Aleluia. Né? Então não tem assim,
nenhuma dúvida, nós não temos nenhuma dúvida que Jesus é o Filho de Deus, que Ele está conosco, Ele passa conosco nas dificuldades, Ele tem a hora certa de agir, né? E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.